Antes de mergulharmos na lista dos alimentos prejudiciais, é importante entender o papel vital que os rins desempenham no nosso corpo. Os rins filtram cerca de 200 litros de sangue por dia, removendo resíduos e excesso de fluidos, regulando eletrólitos e até controlando a produção de glóbulos vermelhos. Eles também ajudam a regular a pressão arterial por meio do controle dos níveis de sódio no sangue. Quando os rins são comprometidos, eles não conseguem desempenhar essas funções de forma eficaz, e toxinas começam a se acumular no corpo, causando uma série de complicações de saúde. Mas por que a dieta é tão importante para a saúde renal? Porque certos alimentos podem aumentar a pressão arterial, elevar os níveis de toxinas no sangue e até promover a formação de pedras nos rins. Alimentos ricos em sódio, potássio e fósforo, por exemplo, podem sobrecarregar os rins já danificados. O controle da ingestão desses minerais é fundamental para aliviar a pressão sobre os rins e prolongar sua função. Dica importante: se você já tem uma condição renal, como insuficiência renal crônica, é importante que um nutricionista ou médico especializado oriente sua dieta. Além dos alimentos que vamos listar, a quantidade certa de água também deve ser monitorada, pois tanto o excesso quanto a falta de líquidos podem sobrecarregar os rins. Agora que você entende a importância de cuidar da sua alimentação para proteger seus rins, vamos começar a nossa lista dos 18 piores alimentos. Esses alimentos são extremamente prejudiciais para pessoas com problemas renais e devem ser evitados sempre que possível. As carnes processadas, como bacon, presunto, salame, salsichas e linguiça, são cheias de conservantes, sódio e outros aditivos químicos que sobrecarregam os rins. O excesso de sal presente nesses alimentos aumenta a pressão arterial, o que, por sua vez, sobrecarrega os rins e pode causar uma deterioração mais rápida da função renal. Além disso, as carnes processadas também contêm nitratos, que são substâncias tóxicas e ligadas a diversos problemas de saúde, incluindo câncer e doenças cardiovasculares. Exemplo de alternativa saudável: se você adora carnes, opte por carnes frescas, como frango ou peixe sem temperos industrializados. Tente grelhar ou cozinhar suas próprias carnes com temperos naturais e reduza drasticamente o uso de sal. Alimentos ricos em fósforo, como refrigerantes à base de cola, fast food, queijos processados e produtos lácteos industrializados, devem ser evitados. O fósforo em excesso pode causar calcificação dos tecidos moles e levar à fragilidade óssea em pessoas com função renal prejudicada. Para quem tem problemas renais, o corpo já não consegue filtrar o fósforo adequadamente, o que leva ao acúmulo desse mineral no sangue e a danos sérios nos ossos e vasos sanguíneos. Os alimentos enlatados, embora práticos, estão repletos de sódio, que serve como conservante. Isso inclui desde feijões enlatados até sopas e vegetais. O consumo excessivo de sódio faz com que o corpo retenha líquidos, aumentando a pressão sobre os rins. Isso pode levar ao inchaço, a pressão arterial elevada e a problemas cardíacos, todos fatores que complicam ainda mais as doenças renais. Se você precisa usar enlatados, procure sempre por opções com baixo teor de sódio ou lave bem os alimentos antes de consumi-los para remover parte do sal. Queijos processados e industrializados contêm altos níveis de sódio e fósforo. Além disso, muitos desses queijos possuem conservantes e aditivos que são tóxicos para os rins. Os queijos frescos, como queijo cottage ou ricota, podem ser melhores opções, mas devem ser consumidos com moderação. Batatas fritas, salgadinhos e outros alimentos fritos são ricos em gorduras trans, que são prejudiciais ao coração e aos rins. Além disso, esses alimentos costumam conter grandes quantidades de sal. As gorduras trans não só aumentam o risco de doenças cardiovasculares, mas também podem promover inflamação nos rins, acelerando o declínio da função renal. Os pães industrializados, especialmente os feitos com farinha refinada, são carregados de sódio e fósforo, o que pode contribuir para a hipertensão e sobrecarregar os rins. Pães integrais ou caseiros são opções melhores, mas devem ser consumidos com moderação, principalmente se você estiver controlando a ingestão de fósforo. Agora que cobrimos os primeiros 6 alimentos, vamos continuar com mais 6 alimentos que também são altamente prejudiciais para quem tem doenças renais. Fique atento, pois muitos desses alimentos são comuns na dieta do dia a dia. Mortadela, salame e linguiça são ricos em sódio e aditivos químicos que sobrecarregam os rins. Além disso, os embutidos contêm gorduras saturadas que promovem a inflamação nos vasos sanguíneos, dificultando a filtração do sangue pelos rins. Alimentos que contêm xarope de milho com alta frutose, como refrigerantes, doces industrializados e alguns sucos, podem aumentar os níveis de açúcar no sangue e causar diabetes tipo 2, uma das principais causas de doenças renais. As sopas instantâneas são práticas, mas são verdadeiras bombas de sódio. Uma única porção pode conter mais do que a quantidade diária recomendada de sódio para quem sofre de doenças renais.
O excesso de sódio retém líquidos, causando inchaço e piorando a pressão arterial. As batatas chips contêm grandes quantidades de sódio e gorduras trans, o que pode agravar a retenção de líquidos e inflamar os rins. Uma dieta com altos níveis de sódio pode fazer com que os rins trabalhem mais, o que os danifica ainda mais ao longo do tempo. Comer fast food regularmente é um risco enorme para a saúde renal. Esses alimentos, além de serem ricos em sódio, gordura e açúcar, são carregados de aditivos químicos que podem causar reações inflamatórias nos rins. Opte por preparar refeições frescas e caseiras para evitar esses riscos. Embora o leite seja uma excelente fonte de cálcio, ele também contém altos níveis de fósforo. Para pessoas com doenças renais, o consumo de fósforo deve ser restrito, pois os rins não conseguem eliminá-lo adequadamente, o que pode resultar em complicações sérias como calcificação de órgãos. Estamos chegando ao fim da nossa lista, mas ainda faltam alguns alimentos que são extremamente prejudiciais para os rins. Vamos falar agora dos últimos 6 alimentos a evitar. O consumo excessivo de álcool pode ser devastador para os rins. O álcool desidrata o corpo, forçando os rins a trabalhar mais para equilibrar os líquidos. Além disso, o álcool pode aumentar a pressão arterial, o que é uma das principais causas de insuficiência renal. Se você já tem problemas renais, beber álcool regularmente pode acelerar a progressão da doença. A moderação é crucial, e em alguns casos, a abstinência total pode ser recomendada. Se você não consegue evitar totalmente o álcool, limite-se a pequenas quantidades e beba muita água ao longo do dia para evitar a desidratação. O potássio é um mineral essencial para a função muscular e cardíaca, mas em excesso pode ser perigoso, especialmente para quem tem doença renal. Alimentos como bananas, laranjas, abacates, batatas e tomates são ricos em potássio e devem ser consumidos com cautela. Para quem tem rins saudáveis, o potássio é filtrado com facilidade, mas em pessoas com doenças renais, esse processo é muito mais difícil, levando ao acúmulo de potássio no sangue, o que pode causar problemas cardíacos graves. Em vez de consumir alimentos ricos em potássio, opte por frutas com menor teor de potássio, como maçãs, morangos e uvas, que são mais seguras para quem tem problemas renais. Embora deliciosos, chocolates e sobremesas carregadas de açúcar, como bolos, biscoitos e tortas, podem contribuir para o acúmulo de açúcar no sangue. O açúcar em excesso aumenta o risco de diabetes tipo 2, que é uma das principais causas de doenças renais. Além disso, muitos chocolates e sobremesas também são ricos em fósforo e potássio, minerais que devem ser evitados em uma dieta renal. Se você tem vontade de algo doce, frutas como maçãs e peras podem ser uma alternativa mais saudável. Experimente também doces sem açúcar ou opções mais leves e com ingredientes naturais. Bebidas como café, chá preto e refrigerantes à base de cola contêm cafeína, que, quando consumida em excesso, pode aumentar a pressão arterial e causar desidratação. A desidratação é um dos piores inimigos dos rins, pois faz com que eles trabalhem mais para equilibrar os fluidos no corpo. Para pessoas com doenças renais, a moderação no consumo de cafeína é essencial para evitar sobrecarga renal. Você não precisa eliminar a cafeína por completo, mas considere reduzir o consumo para 1 ou 2 xícaras por dia e aumente a ingestão de água para compensar. Molhos prontos como ketchup, mostarda, maionese e molho de soja são ricos em sódio e podem sobrecarregar os rins. Mesmo em pequenas quantidades, esses condimentos podem aumentar significativamente a ingestão de sódio diária, o que pode agravar problemas como pressão alta e retenção de líquidos. Tente fazer seus próprios molhos caseiros com ingredientes frescos, usando ervas e especiarias para dar sabor aos pratos sem recorrer a produtos industrializados cheios de sal. Embora sejam convenientes, os alimentos congelados prontos para consumo, como pizzas, lasanhas e refeições congeladas, estão entre os piores alimentos para os rins. Eles contêm quantidades elevadas de sódio, conservantes e gorduras saturadas. Esses ingredientes não apenas aumentam a pressão arterial, mas também contribuem para a inflamação crônica nos rins, acelerando o dano renal. Evite as opções congeladas e procure preparar suas próprias refeições em casa, com ingredientes frescos e saudáveis. Se precisar de algo prático, escolha legumes congelados sem sal adicionado e evite os pratos prontos. Cuidar da saúde renal não significa que você precisa abrir mão de sabor ou prazer na alimentação. Existem muitas maneiras de adaptar sua dieta para proteger seus rins e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma alimentação rica e saborosa. Dicas de cozinha. Substitua o sal por ervas e especiarias naturais, como orégano, tomilho e alho. Eles oferecem sabor aos pratos sem aumentar a quantidade de sódio. Chegamos ao final do nosso vídeo, e agora você tem todas as informações necessárias para tomar decisões mais conscientes sobre sua dieta e proteger seus rins. Lembre-se, a saúde renal é algo que pode ser preservado com as escolhas certas.
Evitar os alimentos que mencionamos hoje é um passo importante para garantir que seus rins continuem funcionando corretamente, mesmo se eles já estiverem comprometidos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, especialmente aqueles que precisam cuidar da saúde renal. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo informações valiosas para o seu bem-estar. Aviso legal: as informações apresentadas neste vídeo são de caráter informativo e não substituem a consulta com um profissional de saúde. Sempre consulte seu médico ou nutricionista antes de fazer qualquer alteração significativa na sua dieta. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.